Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Pessoal, vamos para a palavra de Deus, vamos meditar aqui, vamos estudar a Escritura Sagrada. Nós precisamos entender um pouco mais as nossas dificuldades. Nós precisamos entender um pouquinho mais as nossas tribulações, porque senão daqui a pouco a gente vai sair correndo. A gente vai sair correndo, a gente não vai enfrentar, a gente não vai entender o que está acontecendo com a gente. E aí o que acaba acontecendo? A gente é derrotado, fracassado, tem pessoas que se afastam, tem pessoas que se desviam. Esse período mesmo da pandemia, a gente viu que as pessoas elas deram maloqueadas. Tem as pessoas da igreja, as pessoas viraram um pouco a cabeça, as pessoas ficaram perturbadas, né? Até hoje ainda, né? Se bem que aqui em Campo Grande já está, vamos dizer assim, deu uma estagnada, vamos assim falar. E além de ter dado uma estagnada, eu estou falando Campo Grande, não estou falando Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, em alguns lugares, Dourados, Três Lagoas, até aquela outra cidade menorzinha, como é que é o nome dela? Guia Lopes, né? Deu uma loqueadinha no negócio, né? Mas aqui está tudo de bom. Só que as pessoas, elas não entendem tudo isso. As pessoas, elas não compreendem. As pessoas ficam mais com o noticiário, as pessoas ficam mais com aquilo que está acontecendo, que as pessoas falam e que as pessoas recebem notícias. Agora está um bafafá de recontagem também de número de pessoas que morreram. É um bafafá, é uma folia, irmão, uma folia. E o crente, ao invés de se separar disso, o crente, ao invés de ir para a Bíblia Sagrada, de entender o que a palavra de Deus fala, o crente dá uma loqueada e pega esse caminho, pega esse rumo. E não é isso. Eu quero te mostrar na Bíblia Sagrada, começando em Romanos capítulo 8, o versículo 37, para nós darmos o pontapé inicial. Romanos 8, 37. Então a Bíblia diz o seguinte, Romanos 8, 37. Fala assim a Escritura Sagrada: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando eu estava lendo esse versículo ontem, eu acabei descobrindo uma coisa, interpretando, entendendo o que são essas coisas, porque ele enumera elas aqui, ó. Mas em todas essas coisas, quais são essas coisas? Se você voltar um pouquinho no versículo 35, você vai saber o que é. No 35 ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a enumerar aqui, ó: tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez ou perigo ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Aí ele fala o 37, mas em todas essas coisas. Então eu acabei enumerando aqui, ó: tribulação, não sei se você notou, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Então eu aprendo com todas essas coisas aqui que eu li para você agora, que nós não somos intocáveis, mas nós somos pessoas que nós podemos, eu nem digo que nós vamos ter que passar por isso, porque tem muita gente que não passa por isso aqui, né? Mas a gente pode acabar passando, entendeu? Então não estou dizendo que a gente vai ter que passar por tudo isso aqui, nudez, perigo, espada, perseguição, fome, tal. Não é uma coisa que a gente vai ter que passar, mas a gente pode passar. E a Bíblia diz que sobre todas essas coisas aqui nós seremos mais que vencedores. O que é mais que vencedores? Nós sempre iremos vencer isso aqui. Isso aqui não é uma coisa que acontece sempre, é uma coisa temporária. É um período que você passa da tua vida. É um período que eu passo, é uma coisa ocasional, que ocorre de vez em quando. Então de vez em quando pode surgir isso aqui. E o correto é você entender que sobre todas essas coisas aqui, repito, nós não somos vencedores, somos mais que vencedores, sempre iremos vencer. Se você for, por exemplo, abrir a sua Bíblia Sagrada no Salmo 34, no versículo 19, você vai entender melhor ainda o que eu estou falando. Aí a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O amor dele lá na cruz me deu essa vitória. Hoje eu tenho essa prerrogativa, eu tenho essa autoridade para orar em nome de Jesus Cristo. Quando surgir qualquer uma dessa situação, eu não aceito, eu vou me levantar contra e eu vou lutar. Bom, voltando a comentar então que nós não somos intocáveis, nós não somos imunes,
você vê claramente na Bíblia Sagrada agora aqui, ó, que muitas são as aflições do justo. E agora essa parte é gostosa. Mas o Senhor os livra de todas. Então, quando diz todas aqui, serão várias tribulações, várias dificuldades, vários problemas que vão nos atacar, mas Deus vai nos livrar de todas elas. Mais um pouquinho sobre isso está em João capítulo 16. Jesus falou no versículo 33, conhecidíssimo nosso. João 16, versículo 33. Novo Testamento agora. Então, novamente falando, não que nós temos que passar por isso, mas nós podemos um dia passar. E eu e você, nós precisamos nos preparar, porque a gente pensa de vez em quando que servindo a Deus somos intocáveis. Servindo a Deus nós somos imunes, nunca vai nos acontecer nada. Pode nos acontecer, e quando acontecer, não esqueça, somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Quais são todas as coisas? Eu enumerei algumas delas aqui. Então, o justo pode passar por várias aflições, mas o Senhor Deus os livra de todas. Agora vem a parte bacana. João 16, 33, Jesus falou, conhecidíssimo nosso, né? Tenho-vos dito isto, eu sempre explico isso, que a Bíblia Sagrada foi o que Jesus falou. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Tem momentos na sua vida que você só vai ter paz com Jesus. Você sabe, de vez em quando eu fico pensando que as tribulações Ele permite na minha vida e na sua vida para nós nos aproximarmos mais dEle. Não sei se você pensa assim dessa maneira também, mas tem algumas tribulações, algumas dificuldades que surgem, que a tendência é vir mais à igreja, ler mais Bíblia, orar mais, se consagrar mais, cantar mais, se quebrantar mais, buscar mais a Deus. Você concorda comigo? Que quando a gente não tem tribulação, a tendência, não estou dizendo que é com todo mundo, mas a tendência é se afastar das coisas de Deus, é se afastar de Jesus, é não vir mais na igreja com tanta frequência. Não era para ser assim, mas muitas vezes Deus não vê outra maneira, não vê outro jeito. Olha aqui, diz assim, ó, então tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Vocês vai ter que buscar, vai ter que me buscar, vai ter que buscar aquilo que eu falo. Por quê? Porque no mundo tereis, é isso que eu estou falando, no mundo vai ter um período, repito, temporariamente e ocasionalmente, ou seja, não é sempre e é só por um tempo, mas poderemos passar por aflições. E no mundo tereis aflições, e nós habitamos aqui. E ele diz agora, Jesus, mas tende bom ânimo, se alegre, porque eu venci o mundo. Novamente vem a palavra vencer. Mas em todas estas coisas somos... Está aí de novo, Jesus disse, eu venci o mundo. Você vai vencer. Então essa tribulação que você está passando hoje, ela não é para te matar. Essa tribulação que você está passando hoje, você tem que aprender a lidar com ela. Ela não é para acabar com a tua raça, ela não é para acabar contigo, é para te amadurecer. É para dar um crescimento maior para você. É para você sair depois disso aí melhor, para você sair amadurecido. E Deus, Ele não vê de outra forma. Muitas vezes você vai entender agora. Ele até tentou trabalhar comigo, até tentou trabalhar com você de outra maneira, mas de vez em quando Ele não vê. A gente é meio, me perdoe a palavra que eu usar agora, a gente é meio cabeçudo, a gente é meio, sabe, rebelde. E daqui a pouco Ele permite essas coisas acontecerem, mas com a finalidade, como eu disse, de você vencer, como Ele venceu o mundo, porque sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. E aí você vai acabar entendendo que isso ainda vai trabalhar com a gente, ainda a gente vai tirar algo disso tudo. Quer ver? Vamos para Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 1, desculpa, versículo 2. Tiago capítulo 1, versículo 2 agora. Quem está conseguindo entender onde eu estou querendo chegar com essa mensagem hoje? Você tem que entender que isso aí não é para acabar com você. Isso aí, tudo que está acontecendo, no final de tudo, você vai ter ainda uma bagagem, um amadurecimento. Pastor, mas tem horas que parece que eu vou morrer. Claro, tem momentos, tem períodos que parece que você não vai nem aguentar, que você vai sucumbir a tudo aquilo ali, que você vai jogar tudo para o alto você vai acabar nessa situação que você está. Mas não é bem isso. A Bíblia diz assim, então, Tiago 1:2: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Quando o diabo te atacar, não se entristeça, se alegre. Mas por quê, pastor? Próximo versículo: sabendo que a prova da vossa fé, olha só o que diz, produz paciência. Muitas vezes Deus está querendo que você tenha um pouco mais de paciência com as coisas celestiais, tenha um pouco mais de paciência com a Bíblia, com a oração. Se tire mais tempo, porque paciência é exercitar eu e você no tempo. Quando você está numa fila, por exemplo, lá da lotérica para pagar uma conta, e você está lá parado, você para um bom tempo, você tem que ter... É isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando. É um exercício, você fica lá, e Deus, Ele pode permitir isso com lutas, Ele pode permitir isso com tribulações, como Ele mesmo disse, sabendo que a prova da vossa fé,
eu vou provar aquilo que você conhece, eu vou provar aquilo que você prega, eu vou provar aquilo que você já sabe, eu vou provar, e isso tudo ainda vai produzir paciência em você. Você não vai morrer com tudo isso, você vai ter uma paciência. E aí agora é bacana, eu encontrei 3 palavras agora aqui, ó. Tenha, porém, paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aí eu sublinhei 3 palavras aqui, que eu entendo que as lutas vão fazer comigo. Vamos lá comigo: perfeito, íntegro e completo. Ou seja, isso tudo ainda vai fazer com que eu me torne perfeito, íntegro e completo. Se Deus está falando que para mim que eu posso ser perfeito, é a Bíblia que diz, então isso vai me aperfeiçoar. Segundo, de repente eu não estou íntegro na presença de Deus, eu não estou íntegro, eu sou uma pessoa que eu estou em partes, eu estou na presença de Deus, outras partes não. Então essa partezinha, Deus vai permitir uma luta para me deixar íntegro na presença dEle. E completo, de repente me falta alguma coisa ainda, me falta mais oração, está me faltando uma leitura, está me faltando mais jejum, e essas tribulações elas vão nos empurrar para esse lado, vão nos empurrar para o lado da perfeição, da integridade e de ser completo. Você está conseguindo entender o que eu estou pregando hoje? Porque de vez em quando você diz assim, mas por que tudo isso está me acontecendo? Eu estou te mostrando, não é para você perder, é para você vencer. Em todas essas coisas que você está passando, você é mais que vencedor. Sim, em tudo isso, pode ser qual for a luta, o justo, ele vai passar por várias lutas, Deus vai livrar você de todas, mas Ele pode deixar você um tempinho aí de molho. Ele pode me deixar um tempinho ali de molho. Mas para que me deixar de molho nas lutas, pastor? Para produzir paciência, e depois essa obra vai se tornar minha vida uma obra perfeita, para que eu seja perfeito, para que eu seja, pode continuar, completo, sem faltar em coisa alguma. Quando você começa a meditar na Bíblia Sagrada, você vê alguns casos, por exemplo, Isaías capítulo 38, vamos lá no versículo 17, Isaías 38, 17, você vê que as tribulações, as lutas que nós passamos na terra, elas têm um cunho espiritual por detrás de tudo isso, né? Elas têm um cunho espiritual, a gente acaba percebendo que existe o controle divino, existe a mão de Deus. Ai pastor, mas Deus é mal fazer isso comigo? Não, Deus não é mal, nós somos. Então, como eu repito novamente, desculpa a minha chatice repetição, mas Deus vai permitindo as coisas acontecerem, para que a gente vá crescendo, para que a gente vá ficando mais completo, mais íntegro, buscar mais a face dEle. Ele não vê de vez em quando outra maneira a não ser fazer desse jeito. Ele não vê de outro jeito, porque de outra maneira você não se envolveria mais com Ele. De outra maneira você até se desviaria. E agora eu vou falar um negócio até mais adiante, mais pesado ainda. De repente nem entrar no céu você entraria. De repente você passaria um tempo sobre a face da terra, e daqui a pouco você iria para o inferno. E não é isso que Deus quer. Olha só o que diz em Isaías 38, versículo 17. Primeiro eu vou recitar o versículo, depois eu te conto a história. Mas o homem de Deus falou o seguinte, eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Vamos ler de novo essa parte bem devagarinho. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. O que ele está querendo dizer aqui, o Ezequias? Você lembra que ele ficou com uma enfermidade mortal? Lá em Isaías 38, no versículo 1, fala sobre a história dele. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Mas veio a ele o Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele morreu ou viveu? Viveu, mas parecia que ia morrer. E depois a conclusão toda dele foi essa, lá no versículo 17: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. E ele fala mais, ele disse: Deus, o Senhor não deixou com que a minha alma caísse na cova, como é que é? Amorosamente me abraçaste, a minha alma, e não deixou a minha alma cair na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então parece que Deus trabalhou alguma rebeldia nele. A casa dele não estava em ordem, ele devia ter algum pecado, alguma coisa aconteceu, e apareceu aquela doença, apareceu aquela enfermidade, e ele foi até Deus. No versículo 3, eu acho que ele chora.
De repente fazia quanto tempo que ele não chorava? Está aqui, ó. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele ia dizer assim, ó, ah, Senhor, lembra-te, ó. Então quem sabe ele não era mais a mesma pessoa que ele era antigamente, lembra? Ó, lembra-te, Senhor, peço-te, andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então você vê que ele está se consertando. Você vê que essa enfermidade, eu nem sei se eu posso falar essa palavra, mas vamos falar, é um incentivo. É um incentivo para se quebrantar. É um incentivo para chegar diante de Deus, abrir o coração, falar que já não ora mais como orava, que já não lê mais a Bíblia Sagrada, que já não, enfim, sei lá, você não se envolve mais com Deus como se envolvia. E ele chorou, e aí você vê que Deus volta atrás, não é volta atrás, né? Mas ele manda o profeta Isaías voltar e dá a palavra para ele, dizer assim, ó, não, agora eu vou te dar mais 15 anos de vida, vou te dar vitória sobre os inimigos. E aí, como eu disse, ele vem lá nesse texto falando, no 17, eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Então tem situações que vão nos acontecer que a gente não entende na hora. A gente luta, vamos até dizer, para sair daquilo ali. Mas daqui a pouco Deus vai deixar a gente um certo período para nos amadurecer. No Salmo 119, lá no versículo 67, vamos lá? Salmo 119, pode abrir. Quem está gostando do que eu estou falando aí? O pastor está me ajudando muito com as lutas que eu estou passando. Pastor, acho que Deus quer trabalhar uma cárie bem profunda no meu dente aí, pastor, porque está demorando o negócio. O tratamento de canal celeste está doendo. Negócio e o tratamento não está brincadeira não. Estou passando umas tribulaçãozinhas, mas é Deus trabalhando. A limpeza de Deus nem vez em quando, nem sempre é fácil. Alguém já fez tratamento de canal aqui? Levanta a mão. Já fez? A maioria já fez. A gente não escova os dentes mesmo, né? A maioria já fez tratamento de canal. Quem já fez tratamento? Não é dolorido? Dói, de vez em quando mesmo com anestesia dói, o negócio é chato, porque é um negócio mais profundo, né? Tem que matar a raiz. E a mesma coisa as lutas, né? As lutas é quase a mesma coisa. Deus tem que matar aquela raizinha lá no fundo. Ele vai cavocando. Aquilo ali faz uma sessão, faz outra sessão, e vai fazendo as sessões, né? Ele vai fazendo as sessões. Daqui a pouco, quando aquela raiz estiver morta, você nunca mais vai sentir aquilo ali. Estou certo ou estou errado? Aí você não sente mais aquilo ali, acabou. Mas até lá é tratamento. Olha só o que ele disse aqui no Salmo 119, 67. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Então antes de eu passar tudo que eu estou passando, eu ia continuar essa palhaçada. Eu ia continuar com essa pataquada, eu ia continuar fazendo isso aí. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Então ele tira a conclusão no versículo 71, o seguinte. Ele tira a própria conclusão. Foi-me bom eu ter sido afligido. Olha que bênção. Na hora você não entende, mas depois você tira esse entendimento. Foi bom eu passar tudo que eu passei, para que eu aprendesse teus estatutos, eu desse uma mudada. Agora eu já sou aquela pessoa que eu já entendo. Agora eu estou conseguindo interpretar o negócio. Eu consigo fazer uma leitura melhor agora. Que tudo isso que eu passei foi para me melhorar. Foi para eu ficar perfeito, completo e maduro. Foi para mim dar uma melhorada. Eu não estava íntegro na presença de Deus. Eu não era uma pessoa completa. Eu tinha alguns pecadinhos escondidos. Eu tinha algumas coisinhas erradas. Algumas coisas que não eram de acordo com a palavra. E agora se eu falar para você, e você não vai ficar assustado, hein? E se eu falar para você que Jesus também passou por isso? Ah, Jesus não, mas Jesus perfeito, completo, maduro. Jesus tinha tudo. Mas a Bíblia diz, e eu encontrei na Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículo 7, matéria nova agora. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Agora é poderoso, hein? Se prepare que agora você vai entender uma coisa aqui de Jesus. Ó, o qual, está falando de Jesus, tá? Quando esse O na frente, esse O maiúsculo aí é falando de Jesus. Então Jesus, nos dias da sua carne, nos dias que ele viveu aqui como homem, que ele viveu sobre a face da terra em carne e osso como eu e você, como nós. Nos dias da sua carne, oferecendo grande clamor e lágrimas. Você vê que Jesus também precisava orar e clamar. Oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Quem lembra de Jesus no Getsemane? Você lembra de Jesus no Getsemane? Ele orou tanto ao ponto de suar sangue. Parabéns. Então súplicas que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia.
Então você vê que fala até que Jesus tinha aquele, como homem, falando de Jesus como homem. Jesus, homem, na carne, ele tinha algo que ele temia. Foi ouvido quanto ao que temia. Próximo agora você vai gostar. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Parecia sofrer. Você vê que o próprio Jesus está aqui registrado como homem. Jesus, homem. Ele aprendeu por aquilo que padeceu, a obediência. Aí eu me assusto um pouco na questão do quê? Se Jesus precisou aprender obediência por aquilo que padeceu, imagina, gente. Então o que eu acabo aprendendo aqui? Que não tem ninguém sobre a face da terra que não precise padecer nada para aprender a obedecer. Ninguém. Ninguém. Se Jesus, que ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, imagina a gente. Isso aqui está falando sobre Jesus de Nazaré. Mas tudo isso, como eu falei, é para que nós viemos melhorar. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada agora, aliás, vamos falar mais um pouquinho de Jesus. Eu lembrei agora, Mateus capítulo 4, versículo 1, só um versículo, Mateus 4, 1. É sério isso aqui, né? Que a gente pensa que Jesus não precisou padecer nada, porque ele já era obediente. Mas tem coisa que Deus trabalha na nossa carne, no nosso natural, ainda que sejamos filhos. Ainda que sejamos filhos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem levou ele para o deserto? Quem que levou? O Espírito, para ser tentado pelo diabo. Jesus venceu ou perdeu? Depois que o diabo tenta ele, depois do jejum todo dele, depois de todo aquele tempão naquele desertão bravo, lá no versículo 11 diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, e daqui para diante começa o ministério dele. Mas isso tudo aconteceu quando? O último versículo de Mateus capítulo 3 aí, antes de chegar ao 4, volta o último versículo, acho que é 20 e tantos. Eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Próximo versículo aí. Isso, aí já é Mateus 4:1, né? Isso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você vê, o versículo anterior: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque Jesus tinha sido batizado nas águas e tinha recebido o Espírito Santo. Já no próximo versículo está lá Jesus, o próprio Espírito de Deus leva e conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, para depois ele vencer e começar o ministério. Então é isso. As tribulações, naquilo que a gente padece, a gente aprende. Naquilo que a gente padece, naquilo que a gente sofre, nos desertos, nas tribulações, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós vamos vencer, mas aquilo ali vai trazer para mim e para você, vai trazer um aprendizado. Deuteronômio capítulo 8, Antigo Testamento, vamos. Deuteronômio 8. Inclusive o tal do coronavírus, viu? Tudo isso aí que está acontecendo com a gente. Ai, pastor, financeiramente. Ai, pastor, o medo. Ai, pastor, sabe, escutar um monte. Esse negócio também está acontecendo no Brasil. Um dia você sabia que isso aí vai ser só uma história? Quem sabia disso? Um dia isso aí vai ser só uma história. Só uma história. Você sabe que aquela tal de como é que é? Peste a espanhola, mas teve outra também, né? Não, mas tem uma mais pesada ainda, que foi uma vez, né? Peste negra, não foi? Tem um nome lá pesado lá, né? Tem a espanhola, mas que disseminou as pessoas sobre a face da terra. É só uma história. Uma história que foi muito terrível. Tem fotos, imagens. Você acha que um dia não vai ter imagens dos caixões? Vai ter ou não vai? Vai ter imagem dos caixões, vai ter imagem das pessoas, vai ter um monte de imagem. Mas um dia isso vai ser só uma história. Porque eu aprendi, irmão, tudo passa. Tudo passa. O que eu e você a gente tem que aprender é desfrutar do que nós estamos passando. Aprender, sabe, a passar por tudo que a gente está passando e entender. Por isso que eu falo, por que o senhor falou de lembrança agora? Por causa do Deuteronômio 8, versículo 2. Deuteronômio 8, 2, assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. É isso.
Um dia vai ser apenas uma lembrança, se você naquele período guardou os mandamentos ou não. Então é isso. A tribulação é uma prova se eu vou guardar o mandamento ou não. Até coloquei no meu estudo, é uma lembrança. E te lembrarás, começa o versículo falando, né? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Se você pular para o próprio versículo 11 do capítulo 8, no versículo 11 ele fala assim, ó: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Então você vê que Deus, Ele quer como se fosse deixar uma marca na gente. Uma marca de sofrimento, Ele vai permitir desertos, coisas, para deixar aquela marca. Olha por aquilo que você passou. Olha o que te aconteceu. Eu estive contigo, eu estive junto com você. Hoje você é mais maduro, hoje você é mais completo. Você foi passando por provas, foi sendo aprovado, você foi crescendo. Hoje você já não é mais aquele mesmo que passou por tudo aquilo. Você é uma pessoa nova hoje. Até os nossos planos mudam, né? Muda os nossos planos, não muda, né? Você não é mais aquele menino que queria ser jogador de futebol. Aconteceram tantas coisas na sua vida que hoje você tem outros planos, outras ideias. Você já não é mais aquela menina que gostava de brincar de boneca, ou você que gostava de brincar de carrinho. Que nem eu me lembro até hoje, agora se for pegar e pensar, né? Quando eu era pequeno, meu sonho era ser caminhoneiro, que nem meu pai. Meu pai me dava caminhão, e dava caminhão, e dava caminhão. Depois até meu pai deixou de ser caminhoneiro, começou a trabalhar com transporte escolar. Então as coisas, com o passar dos anos, elas vão mudando. Os planos vão mudando, as ideias vão mudando, você vai amadurecendo. É tanta coisa que vai nos acontecendo, e que um dia fica só uma lembrança, para a gente não se esquecer de Deus, para a gente ficar na presença do Todo-Poderoso. E para expressar também, como ele disse no versículo 2, para expressar o que está dentro da gente. Está vendo aqui, ó? Né? Volta ao versículo 2: e te lembrarás pelo caminho qual o Senhor teu Deus te guiou. Foi Deus que botou a gente naquele deserto e permitiu a gente passar por aquilo. E para te humilhar, para te tentar, luta, viu, irmão? Humilhação. Quem já passou por humilhação na vida? E se eu te falasse que está Deus por detrás disso aí? Para trabalhar alguma coisa contigo, para trabalhar, quem sabe, até mesmo a humildade. E te humilhou para te tentar, ataque das trevas, e para saber o que estava no teu coração. Te apertei para saber o que estava dentro, para você expressar que você estava dentro, para ver se você roía a corda, vazava ou ficava, para ver se você, o que estava dentro de você, o que ia soltar para dentro de você, de dentro de você. E aí ele diz mais, próximo versículo 3, ó: e te humilhou, e te deixou passar necessidade, e te deixou ter fome. De vez em quando tem gente que fala assim, ó: ah, pastor, passei até fome. Isso é uma bênção de vez em quando. Para algumas pessoas isso aí é uma bênção. Passei até fome, glória a Deus. Mas olha só quem é de Deus, como é que Ele faz. Ele te humilha, você fica humilhado. Ele te deixa passar fome, mas Ele te sustenta com maná. Ele manda. Você passa uma escassez, como eu disse, ocasional e temporal. É uma ocasião da tua vida, não é para sempre. E é temporal, já vai passar. E diz assim, ó: e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem os teus pais conheceram. E agora é pesado, hein? Para te dar a entender. Você viu? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá. Em outras palavras, você vai viver de comunhão. Tem períodos da sua vida que eu vou fazer tudo isso para você orar mais, para você escutar mais Bíblia, para você, sabe, vir mais à igreja, para você buscar mais. Eu vou soltar, nem sei se eu posso falar assim, desse jeito, eu vou soltar o demônio em você. Soltar o demônio. Aí eu permito, o diabo vem, pau, toca em você, você dá uma balançada, hoje eu vou, não sei o que fazer, você fica meio perdido, você se sente humilhado, você passa fome, você é tentado. A Bíblia diz tentado, quem tenta quem é? Quem que é? É o diabo, mas com a supervisão divina. E ele te deixar ser tentado, e daqui a pouco a Bíblia diz, para te dar a entender, que você precisa da boca de Deus. Você precisa se aproximar de mim. Você precisa escutar mais Bíblia. Você precisa se envolver mais comigo. É isso, para te dar a entender. E tem mais, se tem mais. Versículo 4, põe na tela para nós. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Todo esse período
eu vou te deixar sofrer, mas eu vou cuidar de você. Diga comigo, sofrendo com cuidado. Não sei se eu posso falar assim. É difícil falar isso, né? Mas sofrendo com cuidado. Eu estou deixando sofrer, mas não vai morrer. Só umas pancadinhas na cabeça. Ai. Entendeu? Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti. Você vai sentir um cuidado de Deus, mas Ele vai deixando. É um período, um tempinho, uns 40 anos. Não, estou brincando, não é tudo isso. Próximo versículo 5. Agora isso aqui que é legal. Confessa, reconhece. O que eu tenho que confessar e reconhecer? Confessa, pois, no teu coração, que como um pai castiga ou disciplina um filho, assim te castiga ou disciplina o Senhor teu Deus. Não está escrito isso? Esse confessa é para você não ficar brabinho. Ai, Deus é mau, Deus é ruim. Não, chega para Deus e fala, Deus é bom mesmo. De vez em quando o Senhor vai tirar, isso tudo vai tirar umas rebeldia que eu tenho, uma soberba, uns orgulho, umas pataquadas que eu faço de vez em quando, essas palhaçadinhas, essas coisas bestas, coisa de idiota. Deus, o Senhor está mais é certo de me repreender. Quem já foi muito repreendido por pai, por mãe, tomou até uma chinelada, tomou uma surra quando era criança, você gostava na hora? E hoje você agradece? Ah, hoje você agradece, né? Então, tudo isso está te acontecendo hoje. Não é uma chinelada. Deus não vai aparecer com um chinelo espiritual te dando na bunda. Pá, não. Mas Ele vai permitir algumas coisas acontecer contigo. E lá na frente você vai dizer, eita, coisa boa aquela época, hein? Eu não entendia nada, ficava bicudo. Quem já brigou com o seu filho faz bem assim que nem o meu, ó. E chora, e vem aquela lágrima, né? Dá vontade até de rir, não dá? Meu irmão, Deus deve olhar para nós assim na terra e dizer assim, não, isso aí. Não dá vontade de rir de vez em quando? Eu não dou risada do Felipe. Quer dizer, de vez em quando eu dou também, né? Não ri, papai. Eu falei, deixa de ser besta, rapaz, para essa carinha. Eu estou te fazendo isso pro teu bem, rapaz. É isso. Confessa no teu coração. Como um homem, ele disciplina o seu filho, assim te castiga ou te disciplina o Senhor teu Deus. Diga aleluia. Quem está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Abra sua Bíblia Sagrada agora rapidinho, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Isso não vai acabar nunca, pastor. Calma, não. Nem só de pão viverá o homem. Você já comeu, tomou café da manhã hoje, biscoito, comeu tudo. Agora escuta um pouquinho da palavra. Romanos 8, 28. Estou batendo tudo que é lado hoje, né? Pastor, já eu saio aqui com as costas mais mole que a barriga. Sabemos, então a gente tem que saber. Sabemos que todas as coisas, tudo, inclusive isso que está te acontecendo hoje, contribuem juntamente para o bem daqueles. Quem que ama a Deus? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado meu Pai, eu amarei e me manifestarei a Ele. Está aqui então, né? Volta ali para o Romanos 8, 28. Então todas essas lutas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que querem mais a palavra, sabe? Porque de vez em quando a gente quer a palavra, mas a gente não está indo por onde. Então, né? Porque está um monte de gente assim. Tem pastor, tem obreiro, pessoas assim do mais alto posto da igreja. São pessoas que eles professam fé, mas não estão corretos. Então dizem, eu vou dar um jeito de endireitar esse negócio. Ele me ama, então vou fazer ele me amar de verdade. Aí vem as lutas. Você sabe que eu estava lembrando do Jó, por exemplo, na Bíblia Sagrada. O Jó era justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Só que alguma coisa tinha que ser trabalhada nele. Por quê? Porque o cara era rico e o cara não tinha falta de nada. O cara tinha uma filharada, o cara era ricão, o cara tinha uma condição muito grande. A Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. Mas quando aconteceu todas aquelas desgraçaedas com o Jó, né? Porque, me perdoe, foi uma desgraça, né? Se você for para pensar, né? Ficou pobre, a mulher deixou dele, os filhos morreram. O pessoal veio, roubou as ovelhas que ele tinha lá. O negócio foi terrível. Mas lá no final de tudo, Jó 42, versículo 5, ele fala um negócio aqui que eu fico assim, sabe? Se você vai ler, você fica um pouco assustado. Porque depois de tudo que aconteceu com ele, ele fala assim, ó, olha Deus, resumo, né, da ópera, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Ou seja, antigamente eu escutava ouvir falar sobre o Senhor, eu ouvia falar,
eu ouvia. Agora ele fala assim, ó, mas agora, esse agora é depois de tudo aquilo que ele passou. Mas agora, depois de tudo que me aconteceu, te veem os meus olhos. O que eu aprendo com isso? Ele, com as perdas, ele conseguiu enxergar Deus. Com tudo aquilo que aconteceu, ele conseguiu enxergar o Criador dele. Deus começou a tratar com Jó diretamente. Se você for ver a Bíblia Sagrada, o Jó, ele tem Deus assim direto com ele. Mas tudo isso aconteceu depois que ele perdeu tudo. Então, não é fácil perder tudo. Não é fácil perder filho. Não é fácil ficar doente. Pegar um caco de telha e ficar raspando as feridas daquele câncer que ele estava. Aquela úlcera, aquele câncer que ele tinha do alto da cabeça para os pés. Diz que ele jogava como é que era, cinza, né? Jogava cinza em cima das bolhas só para se sentir um pouco melhor. Isso não é fácil. Mas mesmo assim ele disse, agora os meus olhos estão conseguindo te enxergar. Ou seja, quando eu era rico eu não te via, eu só te ouvia. Eu ouvia falar com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi. Mas agora eu estou conseguindo enxergar Deus. Você vai enxergar Deus com tudo isso que você está passando. Você vai conseguir localizar Ele. Porque você sabe que quando você ouve uma pessoa, alguém gritando, fulano, 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 você fica aqui, mas você ainda não está enxergando. Daqui a pouco a pessoa vai gritando, vai gritando, vai gritando, e você consegue localizar. O Jó, ele localizou Deus. Se você for para a Bíblia Sagrada também, a história de José. A história de José é outra história também, que você fica assustado. Porque ele sofreu 13 anos, foi jogado no buraco, depois foi tirado do buraco, de um poço roto, que era roto, não tinha água. E ele, agora meus irmãos vão me salvar. Venderam ele, foi para o Egito. Lá no Egito ele foi injustiçado, foi parar na cadeia. Meu irmão, ele passou poucas e boas. E ele era um menino. Ele era um menino, 16 para 17 anos, acho que ele tinha 17 anos, né? Ele tinha 17 anos, ele sofreu tudo isso até quase os 30. E lá no Gênesis 50, versículo 20, vamos abrindo lá que eu estou acabando já. Gênesis 50, 20, ele fala assim: vós bem intentastes mal contra mim. Olha, até que vocês se levantaram contra mim para fazer maldade para mim. Porém Deus o tornou em bem. Então tudo que eu sofri acabou se tornando uma coisa boa. Tudo que eu passei. Lembrei do negócio do meu pastor agora, que eu não entendi porque o meu pastor só colocava eu para pregar, na casa assim, né? Eu chegava cansado na igreja, me lembro até hoje, mas ele me sugava. Se ele está me assistindo agora, que Deus abençoe, aonde ele estiver. Ele nem está mais na Igreja da Graça hoje. O meu pastor que me levantou para o ministério, de repente ele está escutando nos YouTube da vida, no Facebook da vida. Que Deus abençoe o pastor Arthur onde ele estiver. Porque meu amigo me lembra até hoje, Jesus de Nazaré, ele só enxergava eu. De vez em quando eu tentava até me esconder assim, ele não vai enxergar. Era tudo eu. E eu lembro até hoje que eu cuidava de 5 comunidades ao mesmo tempo. 5. Aí eu chegava na igreja cansado de noite, cansado. Não, imagina um cara cansado. Porque as comunidades não eram assim que as comunidades que eu fazia. No bairro tal. Era cidade. Eu ia para a Cidade Feliz. No outro dia eu ia para Nova Petrópolis. No outro dia eu ia lá para o bairro Desvio Risso. No outro dia eu ia para Santa Lúcia do Piaí. No outro dia eu ia para São Marcos. No outro dia eu ia... Caramba, eu não parava. Aí eu chegava em casa na igreja, né? Porque eu morava integral na igreja. Tipo que nem o Kelvin mora aqui. Aí eu ia para a igreja de noite, mas de noite, chegava lá, perto das 11 horas, meia-noite eu chegava, fazia 2 horas de viagem de ônibus. Aí eu chegava e ele dizia assim: ó, a gente deixou para você comer aí, só que tem que lavar as panelas. As panelas, nós morávamos 12, 13 na igreja, aquele fogão industrial, lembra? A panela ficava preta. Quem já conheceu o fogão industrial assim, que a panela fica preta? Tudo preta, fogão industrial. Aí eu pegava e limpava tudo, comia, limpava tudo. Aí depois eu descia para o escritório dele e ficava até as 3, 4 horas da manhã meditando na Bíblia. Aí daqui a pouco eu começava a baixar o farol aqui assim, ó. E ele dizia assim: ó, tá com sono, vai dormir, você tá muito fraco, hein? Eu ficava assim. Aí de manhã ele ia dormir e eu abria a igreja. Aí daqui a pouco ele ia passando assim, eu me recordo até hoje. Ele ia passando assim lá pelas 9, 10 horas da manhã, né? Num dia assim no intervalo, quando não tinha culto, no caso na igreja, porque eu fazia esses cultos, era segunda, quarta, sexta, acho que até dos outros dias eu fazia também. Mas enfim, ele passava, não podia me ver. Ele dizia assim: cadê o Michael?
Eu dizia assim, sim, senhor pastor. Dizia assim, ó, tu vai fazer tal coisa para mim e tal. E ele disse, pastor, daqui a pouco eu tenho que pegar o ônibus. Mas antes de pegar o ônibus, vai tu. Aí eu disse, caramba, eu era moído. E os auxiliares na época riam da minha cara. Se lascou. Aí hoje eu sou líder estadual. Eles não. É isso que eu estou te falando. A gente não entende isso. A gente não consegue entender. Na hora, se diz, me erra. me erra, caramba. Na hora você não entende, mas depois, irmão, depois, olha só, vós intentastes mal contra mim, porém Deus transtornou em bem. Aquilo ainda foi uma bênção para mim, para fazer como se vê neste dia de hoje, para conservar em vida a um grande povo. Ainda depois de tudo isso tem uma grande bênção para você. Depois de tudo isso é para amadurecer, para crescer, para ser abençoado. Diga aleluia. Eu ia pregar mais, mas não vou mais. Aplauda Jesus de Nazaré, tá bom. Já falei até demais. Eu nem devia ter falado certas coisas aí. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Amém. Aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado, irmão. Muito vai ser cobrado. Deus vai querer dar muita coisa para você, você vai ser cobrado. Ele vai chegar junto contigo. Ai, pastor, eu fico até assustado com esse chegar junto, pastor. Calma, Deus vai cuidar bem de você. Vamos colocar de pé. Eu sei que você está aí com vontade de escutar mais, mas tá bom já. Deu para entender melhor as nossas lutas? Então, Ele não quer matar você, Ele só quer te aprimorar. Ele quer melhorar você e você vai ser melhorado. Eu vou ser melhorado também. Tudo que a gente passa. Você sabe, quando a gente não passa por luta, você tem que pedir para Deus, Senhor, Deus, o que está acontecendo? Não tem nenhuma luta? Está muito bom o negócio. Quem já pensou algum dia assim? Não que você tem que ficar chamando luta, né? Mas quando o negócio está começando a ficar muito bom, eu já começo a pensar, caramba, eu vou me preparando. O senhor vai se preparando? Vou me preparando, se acontecer alguma coisa, eu não ficar louco. Porque pode trocar. Daqui a pouco está muito bom, daqui a pouco desanda a maionese. Mas quando desanda, você tem que, não, ficar tranquilo aqui. Deus está comigo, Deus está no controle. Até tem um versículo que, logo quando eu cheguei na sede em São Paulo, isso há uns 4, 5 anos atrás, Deus me deu esse versículo, eu nunca mais esqueci. É um versículo que não é muito pregado. É um texto assim na Bíblia Sagrada que não se prega muito. Mas naquela época, meu irmão mexeu comigo. Que é Deuteronômio 2, versículo 7. Esse eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Foi a primeira palavra que eu dei até no Facebook na época. Isso há 4, 5 anos atrás. Acho que uns 5 anos, né? Uns 5 anos atrás, mais ou menos. Até minha esposa já está grávida agora. Vai ter filho até, não sei se vai ser. Acredito que vai ser aqui em Campo Grande. Mas ela está grávida, né? Então passa, o tempo vai passando. Daqui a pouco o Felipe vai estar pregando o evangelho já. E o Noé também. Mas isso aqui que me chama a atenção. Tudo passa, irmão. Irmão, tudo na sua vida vai passar. Põe isso na tua cabeça, ó. Pois o Senhor teu Deus, Ele te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Aí quando você pensa em bênção, o que você pensa? As coisas boas acontecendo, não é? Mas não é isso. Olha só como é que Deus me abençoa e abençoa você. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. E olha só, Ele sabe que andas por este deserto, este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Pastor, eu não entendi nada disso aí, mas comigo falou muito. Olha só qual que é a bênção de Deus em toda a obra das nossas mãos. Sabe qual que é a bênção de Deus? Ele deixar você passar de um deserto bravo e grande, e Ele, mesmo assim, cuidar de você. Você está num deserto e coisa nenhuma vai te faltar. Ele vai te abençoar no deserto. Ele vai te abençoar ali. E tem coisas que disso tudo vai nos purificar. Se você quer fazer um ouro ficar mais purificado, você coloca o ouro aonde? Aonde? E se você quiser purificar a prata, onde é que você coloca também? Fogo. Tem um tal de crisol, né? Alguém é ourives aqui, não? Alguém já trabalhou com ourives? Já trabalhou? Ninguém trabalhou com ourives? Não? Então, é tudo fogo. Você mete no fogo, diz que a impureza salta para fora. Agora você já viu, quem já viu no YouTube, na internet, largou no fogo, o ouro derrete, ele fica bem purificadinho, e o cara pega assim como se fosse... Não, se eu falar uma besteira aqui, você não vai rir da minha cara, tá? É tipo como se fosse uma pinça, ele vai puxando pro lado, quem já viu? Você já viu fazendo isso? Então ele vai tirando assim a sujeira. O ouro derrete, ele tira aquela sujeira. A prata é praticamente a mesma coisa. Ele vai limpando, vai purificando, mas ela é alta temperatura. Derrete. Depois fica aquela coisa mais linda. Aí coloca nessas lojas aí.
Aí você passa assim naquela loja do shopping, quanto? 150 mil. Vai ver que era 150 mil. Era 150 mil? Não, era um negócio que você não ia dar nada. Se olhasse, era um barro. Era um barro com uma pepita de ouro lá no meio que não tinha nada a ver. Deus vai melhorar você. Deus está purificando você, está trabalhando contigo. Alguma coisa tem aí, irmão. Nem sei porque Deus mandou pregar isso aqui. Se vira. Deus falou contigo hoje aí. Pai, obrigado por essa palavra. Deus, eu estou aqui com o meu coração disposto a aprender. Eu estou aqui com o meu coração disposto a crescer. Eu quero amadurecer, eu quero ser abençoado. Oh, aleluia. Oh, Deus, assim como José se tornou grande José do Egito, deixou história. Assim como o grande Ezequias deixou história. Ele conseguiu depois fazer com que o relógio de Acás ele retornasse 15 graus. Então, se você pega o Josué no Antigo Testamento, detendo o sol e a lua, e mais os 15 graus do relógio de Acás que retornou, você vê então ali registrado na Bíblia um dia. E é por isso que se tornou o ano bissexto. Foi um dia que ficou para trás. Por causa dessas situações, por causa de pessoas que deixaram seus feitos na Bíblia Sagrada. Mas quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, o vencedor ele tem alguém para bater, para lutar, é um adversário. Você nunca vai vencer nada. Diga comigo, eu sempre vou vencer alguma coisa. O vencedor não é aquele que não bateu em nada. O vencedor é aquele que bateu em alguma coisa e derrubou. Então o vencedor, aquela pessoa que ela é mais que vencedora sobre todas as coisas, é aquela pessoa que vai passar por várias lutas, mas vai derrubar todas. Você vai derrubar tudo que aparecer na tua vida. Tudo que aparecer, tudo que surgir, você vai começar a arrebentar. Você vai começar a destruir. Porque Deus te deu essa autoridade. E Deus quer que você se sacuda. Sim, você vai sacudir, vai dar a volta por cima. Esse negócio aí não é para te matar não. Esse negócio é para te purificar. Você vai acabar percebendo que isso tudo ainda vai te abençoar. Futuramente você vai entender tudo isso que está acontecendo. É uma purificaçãozinha que Deus está dando. Senão não teria por que acontecer isso. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Levante as mãos aos céus, nós vamos cantar aquele hino novamente. E nós temos a certeza que o Senhor é santo. E nós vamos dar glória ao Senhor hoje. Diante de todas as lutas que você está passando, você não para de glorificar Deus. Você sabe que Deus está no controle. Essa foi uma frase que uma senhora essa semana mandou no meu WhatsApp. Ela disse tantas as lutas que ela estava passando, mas ela falou um negócio no final da conversa que eu tive com ela no WhatsApp, essa senhora. E ela disse, mas pastor, uma coisa eu tenho certeza: Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle das situações. Deus não perdeu o controle do teu corpo. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle do teu casamento. Deus não perdeu o controle do teu ministério. Deus ele não perdeu o controle da tua vida financeira. Deus não perdeu o controle. Está tudo sob controle, controlado, supervisionado pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Cante, louve o Senhor. Esse é o reino de sua glória. Aleluia. Esse é o reino de sua graça. Aleluia. Posso sentir seu poder, Jesus, se mover nesse lugar. Na presença dos anjos. na presença dos anjos. Com a glória de Deus sobre as asas. Glória de Deus sobre as asas. Como o som de muitas águas. Como o som de muitas águas. Posso ouvir anjos cantar. Cantamos santo. Cantamos santo. Cante. Santo. Glorifica a Deus na luta. Cantamos santo. Santo. Não pare, não pare, não pare. Mesmo com luta, mesmo com dificuldade. Santo. Continua. Larará, larará, cante. Aleluia, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Aleluia.
Este é o reino de sua glória. Este é o reino de sua glória. Este é o reino de sua graça. O reino da sua graça. O desejo do meu coração. Desejo do meu coração. É tua face contemplar. Face contemplar. Cantamos santo, Santo. santo. Que bonito, hein? Santo. Cantamos Santo. Santo. Te damos glória. te damos glória. Glória. De novo, de novo. Te damos glória. Glória. Te damos glória. Te damos glória. Glória. Larará. Larará, larará, larará. Cante, cante. Louve ao Senhor. A vitória está chegando. A vitória está chegando. Somos mais que vencedores. Cante. Isso. Esse é o hino da sua vitória. Vamos vencer todas as circunstâncias. Tribulação, nudez, espada, dificuldades, tribulações, tudo está debaixo dos nossos pés. Larará. Cantamos santo, santo. Cante. Cantamos Santo. Cantamos. cantamos Santo. santo. Glória. Glória, Glória. Te damos glória. te damos Glória a Jesus. Te damos glória. Glória. Larará. larará, 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 larará. Cantamos santo, santo. Cantamos santo. Cante. Santo. Cantamos santo. Santo, santo. Santo. Te damos Glória. glória. Te damos glória. 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 Levante as mãos. Pai, hoje nós entendemos o teu recado. E nós não vamos esmorecer. Nós não vamos jogar a toalha. Nós vamos permanecer firmes e fiéis à tua palavra. Se o Senhor quer que nós venhamos mostrar os mandamentos, como diz em Deuteronômio capítulo 8, nós vamos guardar os mandamentos. Ainda que sejamos humilhados, passamos fome, dificuldades, nós vamos permanecer fiéis à tua palavra. E você diga: Jesus, eu creio. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Uau! Graças a Deus. Amém. Deus abençoe o pessoal que está em casa. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.